A Cruz e o Cabrestante. São Paulo, setembro de 2024. Céu pesado, cheio daquela umidade que gruda na pele antes da chuva cair. O cheiro de pipoca queimada e quentão ainda pairava no ar, sobras da festa junina do bairro do Brás, que tinha acabado há 2 semanas, mas alguns barracões ainda resistiam na rua 25 de março, meio mofados, meio esquecidos. Eu, Zé Maria, operador de guindaste há 16 anos, não era de acreditar em milagre, até aquele dia. O trabalho, o guindaste amarelinho, apelido que dei para o meu Liebherr LTM 1050 velho de guerra, mas que ainda levantava 50 toneladas como se fosse nada, estava estacionado na esquina da 25 com a Rua Cantareira, bem em frente a igrejinhas de Nossa Senhora Aparecida, aquela capela pequena, quase engolida pelos prédios e pelas lojas de tecido. O serviço era simples, desmontar uma estrutura metálica de um antigo galpão que ia virar mais um shopping popular da região, nada que eu não tivesse feito umas 100 vezes antes. Mas aquele dia estava estranho. Desde que cheguei, às 6h da manhã, uma sensação de formigamento não me largava. Não era medo, medo eu conhecia, e ele era um companheiro velho que sentava do meu lado toda vez que eu erguia uma carga de 20 toneladas a 30 metros do chão. Não, era outra coisa. Uma pressa ruim, como dizia minha mãe. Aquela que faz a gente pisar no freio sem motivo ou olhar para trás sem ninguém estar lá. Zé, tá demorando, ó circunflexo, gritou o mestre de obras, o Seixas, um baiano gordo que falava mais alto que o necessário. O dono do terreno já tá ligando, caralho. Tá quase, Seixas. Calma que o guindaste não é foguete não, respondi ajustando os controles. O amarelinho rangia como sempre, mas estava tudo nos conformes, ou pelo menos era o que eu achava. A Cruz. Foi quando vi ela. No topo do galpão, quase escondida entre as vigas enferrujadas, uma cruz de madeira desses modelos simples de uns 2 metros de altura. Não era nova, a tinta branca estava descascando e um dos braços estava torto, como se tivesse levado um sopapo da vida. Mas ali, entre o ferro e o cimento, ela parecia viva. Que diabo é isso aí, Zé? Perguntou o Seixas apontando. Uma cruz, deve ser dos antigos donos do lugar, falei, coçando a barba. Vou tirar ela antes de derrubar o resto. Deixa pra lá, homem. O pessoal da demolição que cuida disso, ele bufou. A gente tá aqui para derrubar, não para fazer caridade. Eu podia ignorar, podia seguir o protocolo, chamar os caras da demolição, assinar o papel e lavrar as mãos, mas alguma coisa me segurou. Não, Seixas, vou tirar, falei firme, 5 minutos. Ele resmungou, mas não discutiu. Todo mundo sabia que quando o Zé Maria botava na cabeça, não adiantava insistir. Subi no amarelinho, ajustei o gancho e, com cuidado, enrolei a corrente na cruz. Era mais pesada do que parecia. Quando comecei a içá-la, o guindaste gemeu um som que eu conhecia bem, mas que dessa vez veio acompanhado de um estalo seco, como um osso quebrando. Porra, murmurei. O cabo de aço do guindaste, aquele que segura toneladas sem reclamar, tinha uma trinca. Não uma qualquer, uma daquelas que aparecem do nada, fininha, quase invisível, mas mortal. Se eu tivesse levantado a viga de 12 toneladas que estava programada para depois, ao invés da cruz. Zé, o que foi? Gritou o Seixas lá de baixo. Não respondi. Meu coração estava batendo tão forte que eu sentia o sangue no pescoço. Desci do guindaste, trêmulo, e fui até a cruz, que agora estava deitada no chão, coberta de poeira. Quando me agachei para pegá-la, vi. Na base da cruz, quase apagado pelo tempo, tinha uma inscrição. NS Aparecida protegei-nos. O milagre ou quase. Não sou de chorar, mas ali, com a cruz nos braços e o guindaste rangendo atrás de mim como um aviso, senti os olhos ardendo. Valha-me Nossa Senhora, sussurrei, sem pensar. Foi quando o mundo virou. Um barulhão de metal retorcendo e o amarelinho, meu velho companheiro, que nunca tinha me traído. O milagre ou quase. Não sou de chorar, mas ali, com a cruz nos braços e o guindaste rangendo atrás de mim como um aviso, senti os olhos ardendo. Valha-me Nossa Senhora, sussurrei, sem pensar. Foi quando o mundo virou. Um barulhão de metal retorcendo e o amarelinho, meu velho companheiro, que nunca tinha me traído, começou a tombar. Não foi um desmoronamento de uma vez. Foi pior, um gemido longo, como se a máquina estivesse pedindo socorro. Os cabos estalavam, a lança oscilaria como um bêbado na Rua Augusta depois do carnaval. Zé, corre, berrou o Seixas, mas eu já sabia. O guindaste ia cair em cima da barraca do tio Mané, onde a Dona Maria e as filhas dela preparavam pastéis para a festa junina da paróquia. Em setembro, a gente já estava enceando as quadrilhas e o cheiro de quentão ainda colava nas paredes do galpão. Se o amarelinho desabasse ali, não ia sobrar nem o chão para chorar. Não pensei, larguei a cruz no chão e corri. Os pés desandavam na terra batida, o coração na garganta. O guindaste ganhava velocidade, a sombra dele engolindo a barraca como um monstro. Ouvi os gritos das meninas do tio Mané, o som de panelas caindo, o cheiro de óleo queimando.
Nossa Senhora! Gritei sem fé, sem nada, só com medo. E então o impossível. Um vento cortou o ar, não daquele jeito fraco de São Paulo, não. Um vento forte, como se alguém tivesse aberto uma porta do céu. A lança do guindaste, que já estava a um fio de esmagar tudo, parou, não caiu, não desabou. Ficou suspensa, tremendo como folha de papel, a poucos centímetros do teto de lona da barraca. Silêncio! Até o Seixas segurou a respiração. Dentro da barraca, as meninas choramingavam. Dona Maria rezava, as mãos trêmulas no rosário, e eu, suado, olhando para cima, vi algo que não tinha explicação. A cruz que eu tinha largado no chão não estava mais lá. Ela estava presa nos cabos do guindaste, equilibrada de um jeito que desafiava a física, como se uma mão invisível a tivesse colocado ali para segurar a queda. Meu Deus, o Seixas fez o sinal da cruz. Eu não conseguia mexer. Não era só o guindaste, não era só a cruz, era tudo. Era o cheiro de pipoca da festa junina que ainda impregnava o ar, era a voz do padre cantando Asa Branca no ensaio da noite passada, era minha mãe que sempre dizia, filho, quando você menos esperar, ela está olhando. E ali, naquela merda de terreno baldio, entre a 25 de março e o Mercadão, eu senti. Não foi um milagre barulhento, não. Não teve anjos cantando, não teve luz do céu. Foi silencioso. Foi a cruz que não deveria estar ali segurando toneladas de metal como se fosse nada. Foi o vento que não tinha explicação. Foi o fato de que se eu tivesse demorado um segundo a mais para correr, a barraca já teria virado pó. Zé, o Seixas veio até mim, a voz rouca. A gente precisa chamar os bombeiros. E o padre? E, cara, a gente precisa rezar. Eu só balancei a cabeça, não conseguia tirar os olhos da cruz. Quando os bombeiros chegaram, o guindaste ainda estava ali parado, como se alguém tivesse dado um segura-aí divino. Eles precisaram de 2 horas para desmontar tudo, com cuidado, como se estivessem mexendo num osso quebrado. A cruz eles tiraram por último, e quando o cabo solitou, ela não caiu. Desceu devagar, como se estivesse sendo baixada por mãos cuidadosas. Dona Maria me abraçou quando saí de perto das máquinas. Ela cheirava canela e açúcar queimado. Você salvou minhas meninas, José. Ela apertou meu rosto entre as mãos. Mas não foi só você, não, foi ela. Eu não discuti. A lição que ninguém esperava. Naquela noite não teve festa, não teve quentão, não teve dança, teve missa. O padre subiu no palanque da quadrilha e falou de proteção, de sinais, de como às vezes a gente está tão ocupado olhando para cima que esquece de ver o chão. Mas não foi isso que me marcou. Foi quando a menor das filhas do tio Mané, uma pirralha de 6 anos chamada Ana Clara, veio até mim e segurou minha mão. O tio Zé, ela, me olhou com aqueles olhos redondos que só criança tem, cheios de uma sabedoria que não combina com a idade. Tio Zé, a senhora do céu falou para mim que o senhor estava com medo. Engoli seco. O cheiro de pipoca queimada ainda pairava no ar, misturado ao perfume de terra molhada depois da chuva fina que caiu mais cedo. A rua 25 de março, ali perto, ainda zumbia com o último fôlego do comércio, mas na Praça da Sé, onde a cruz caíra, o silêncio era grosso. Medo de quê, menina? Perguntei, agachando para ficar na altura dela. Ana Clara apertou minha mão, os dedinhos frios como se tivesse acabado de sair do banho. De cair como a cruz. Não respondi, porque ela tinha razão. Eu tinha medo, não só da queda que por um triz não me esmagou quando o cabo do guindaste arrebentou, but de tudo que veio antes. Do jeito que o tio Mané me olhou quando eu cheguei bêbado no arrastão da festa junina, do cheiro de cachaça que não saía da minha camisa, das mãos que tremiam no controle da máquina. Medo de ser só mais um operador que errou, mais um nome riscado na lista dos que deveriam saber melhor. Mas ela segurou o Senhor, a menina continuou como se lesse meus pensamentos, igual seguiu a cruz. Olhei para trás, para onde a estrutura de madeira, agora amarrada com cordas e coberta por um pano branco, descansava no chão. Os fiéis ainda se ajoelhavam ali, alguns chorando, outros rezando. Dona Maria, com seu vestido de chita florido, acendia velas como se fosse dia de Nossa Senhora Aparecida, não setembro, não véspera de nenhuma festa grande. Como você sabe que foi ela? Perguntei só para dizer algo. Ana Clara sorriu, um sorriso sem dentes da frente daqueles que dói no peito. Porque eu vi, estava escuro, mas ela brilhou, igual a estrela da bandeira. E foi aí que o mundo girou. Não por causa das palavras, não só por isso, mas porque quando a menina falou, uma lembrança me atingiu como um soco, a voz da minha mãe, anos atrás, me contando que quando nasci, a parteira disse que eu tinha uma estrela na testa, uma marca de nascença quase imperceptível, que só aparecia quando eu ficava vermelho, de raiva, de vergonha, de esforço. Filho de Nossa Senhora, as comadres cochichavam. Minha mãe ria, mas guardava a história como um talismã. E ali, sob o céu nublado de São Paulo, com o barulho dos carros na radial leste ao fundo e o cheiro de pamonha doce vindo das barracas desmontadas, eu senti a marca queimar.
Tio Zé, Ana Clara puxou minha manga. O senhor vai voltar pro guindaste amanhã. Respirei fundo, o ar cheirava a cidade grande, a óleo queimado, a esperança barata, mas também cheirava a milho, a terra, a algo que não tinha nome. Não sei, menina, falei, passando a mão no rosto. Talvez eu precise aprender a olhar para baixo antes. Ela franziu a testa confusa. Para baixo, mas a cruz caiu do céu. Pois é, sorri pela primeira vez em semanas. Mas às vezes a gente acha que está caindo, quando na verdade está só sendo posto no lugar certo. Ana Clara não entendeu, nem eu direito, mas quando ela correu para brincar com as outras crianças em volta da fogueira que ainda teimava em arder, eu fiquei ali, olhando para a cruz caída, para Dona Maria rezando, para o tio Mané que agora me olhava diferente. E foi quando entendi. Não foi a cruz que quase me matou. Foi a vida me dizendo que eu ainda tinha um lugar nela, mesmo que fosse no chão, mesmo que fosse começando tudo de novo. Talvez o milagre não fosse ter sido salvo. Talvez fosse ter alguém para me puxar para cima quando eu não conseguisse mais me levantar sozinho. E quando o padre terminou a missa e a multidão começou a se dispersar, eu fiz algo que não fazia há anos. Tirei o boné, passei a mão nos cabelos grudos de suor e me ajoelhei. Não para pedir, para agradecer. Porque milagres, afinal, não são só coisas que caem do céu. São as mãos que seguem ali quando a gente acha que vai despencar. O peso da cruz e o equilíbrio do céu. O cheiro de pipoca queimada e quentão ainda colava nas ruas da 25 de março, mesmo com setembro já avançando. As barracas de festa junina tinham sido desmontadas há semanas, mas a fuligem das fogueiras ainda manchava os muros, como se o São João teimasse em não ir embora. Eu respirei fundo, sentindo o ar úmido do céu nublado grudar nos pulmões. O padre tinha acabado de benzer a cruz nova, uma réplica da que eu derrubara, e agora ela brilhava, recém-pintada, no alto do guindaste que eu mesmo iria operar para colocá-la de volta no lugar. Vai com calma, Zé, o tio Mané murmurou ao meu lado, apertando meu ombro. Essa aí não é de brincadeira não, filho, é de ferro, pesa mais que a outra. Eu assenti, mas meus dedos tremiam no controle. Não era o peso da cruz que me assustava. Era o peso daquilo tudo, a multidão que ainda me olhava de lado, os jornais que tinham estampado minha foto com manchetes sensacionalistas. Operador bêbado derruba cruz em procissão. A vergonha que queimava mais que o álcool que eu tinha afogado nela por semanas. Vamos, o mestre de obras gritou lá de baixo. O padre está esperando e esse temporal aí não tá para brincadeira, não. Olhei para cima, as nuvens roxas se amontoavam como se o céu fosse desabar a qualquer minuto. Um vento cortante sacudiu a cabine do guindaste e eu apertei os dentes. Não hoje, porra, não hoje. Liguei o motor, o ronco do diesel ecoou entre os prédios, misturado aos últimos acordes do hino a Nossa Senhora que ainda saíam dos alto-falantes da igreja. A cruz balançou levemente quando os cabos tensionaram. Devagar, suave, como o tio Mané me ensinou quando eu ainda era menino, brincando com carrinhos de rolemã na ladeira da rua Florencio de Abreu. A 30 metros, a 25. A voz do mestre de obras vinha pelo rádio, contando a descida como se fosse uma bomba prestes a explodir. Eu segurei a respiração. A cruz desceu em câmera lenta, alinhada com o pedestal de concreto onde ficaria para sempre ou até o próximo milagre, ou o próximo erro meu. Foi quando ouvi o estalo. Um som seco, metálico, como um osso quebrando, meu sangue gelou. Cabo arrebentou, alguém gritou lá embaixo. A cruz, aqueles 3 metros de ferro e madeira, aquele símbolo que eu tinha derrubado uma vez e agora sustentava com minha própria mão, oscilou no ar, pendurada só por um fio, literalmente. O cabo secundário ainda aguentava, mas por quanto tempo? Zé, segura essa merda, o mestre de obras berrou. Mas não era tão simples. O vento aumentou, empurrando a cruz como se quisesse jogá-la de novo no chão. O guindaste rangeu, protestando. Eu sabia que se tentasse baixar mais, o peso ia rasgar o último cabo. Se subisse, o desequilíbrio podia tombar a máquina. Deus me perdoe, pensei. E então, sem saber por que, soltei o freio. Não foi cálculo, não foi instinto. Foi como se algo ou alguém tivesse colocado a mão na minha e guiado. A cruz desceu em queda livre por meio segundo, mas em vez de espatifar no chão, ela girou. Como uma bailarina, como uma folha no vento, como se estivesse sendo colocada no lugar. Um silêncio absoluto tomou conta da praça. A cruz havia caído de pé. Exatamente no pedestal. Intacta. Caralhos, alguém gritou. Corri para fora da cabine, descendo a escada do guindaste como se o diabo estivesse em meus calcanhares. Quando meus pés tocaram o chão, a multidão já se aglomerava em torno da cruz, alguns chorando, outros fazendo o sinal da cruz, outros só olhando boquiabertos. Isso não foi sorte, não, uma velha senhora murmurou apertando seu terço. Foi ela, foi a senhora.
O padre se aproximou, os olhos brilhando. Ele não disse nada, não precisava. Quando ele tocou meu ombro, senti o mesmo tremor que tinha sentido anos atrás, quando minha mãe me levava pela mão para a missa do Círio em Aparecida. Você tá vendo isso, tio Mané? Perguntei, a voz embargada. Ele não respondeu, só acenou com a cabeça, os olhos úmidos. Foi então que o céu se abriu. Não em chuva, não em trovão. Em luz, a cruz e o operador. A luz não era do sol. Era dourada, quente, mas não queimava. Descia em raios finos, como fios de ouro derretido, envolvendo a cruz de madeira que tinha caído de lado, intacta, sem um arranhão. A multidão se ajoelhou, alguns gritaram. Outros ficaram em silêncio, de mãos postas, como se o ar tivesse se tornado sagrado. Eu me lembrei da primeira vez que vi algo assim. Era pequeno, na roça de Minas, quando meu avô me levou para ver a procissão de Nossa Senhora Aparecida passar pela estrada de terra. Isso aqui não é milagre não, menino, é sinaleira. Ela tá te chamando, ele tinha dito, apontando para o céu estrelado. Na época não entendi. Agora, com os joelhos no asfalto quente da rua 25 de março, as palavras dele fizeram sentido. Ó circunflexo, Zé, gritou o tio Mané, quebrando o encanto. A polícia tá vindo. Olhei para trás. As viaturas já cortavam o trânsito na rua Florencio de Abreu, a sirene ligadas, os PMS com cara de poucos amigos. O padre se benzeu, rápido, e virou para mim. Vai embora, filho, agora. Não precisei ouvir duas vezes. Levantei ainda tonto e segui o tio Mané pelos becos da Liberdade, onde as lanternas vermelhas das casas de chá balançavam com o vento. O cheiro de pastel de feira se misturava com o incenso dos templos budistas. Era São Paulo, caótica, santa, perigosa. Onde a gente vai? Perguntei, ofegante. Pro lugar que ninguém procura a essa hora, ele respondeu, virando na rua Galvão Bueno, a festa junina da Igreja do Rosário. O salão paroquial estava vazio, só restavam os enfeites de papel colorido, as bandeirinhas desbotadas pelo tempo e o cheiro de quentão que ainda impregnava o ar. O tio Mané trancou a porta atrás da gente e acendeu uma vela tremula no altar improvisado. Conta direito o que aconteceu, Zé. Contei como o guindaste tinha falhado, como a cruz de 3 toneladas deveria ter me esmagado, como no último segundo alguém assegurou no ar como se fosse de isopor, como os cabos arrebentados pareciam cortados por uma lâmina invisível. E a luz? Ele perguntou, os olhos fixos na chama da vela. Era ela, respondi sem dúvida, mas por que o tio? Ele riu um som rouco, cheio de anos de cigarro e trabalho pesado. Porque você é teimoso que nem burro de carga? Uai, sempre foi. Desde pequeno, quando sua mãe te arrastava para a missa e você reclamava. Desde quando trocou a enxada pelo guindaste, achando que estava livre dos santos. Ele apontou para o meu peito. Mas ela não desiste não, Zé. Principalmente de quem acha que não precisa. Fiquei calado. Lembrei das noites em que ignorava as velas que minha mãe acendia no cantinho da cozinha. Dos anos em que trabalhei em obras perigosas, confiante demais nos cálculos e nos cabos de aço, como se eles fossem mais fortes que a fé. E agora as perguntas. Agora você vai voltar lá, ele disse, apontando para a porta, não para fugir, para agradecer. Quando cheguei de volta a 25 de março, a cruz já tinha sido erguida de novo, não pelos bombeiros, não pelos engenheiros, pelas mãos de dezenas de pessoas, operários, donas de casa, crianças que se reuniram em silêncio, como se soubessem exatamente o que fazer. O padre estava lá de braços cruzados, observando. Você voltou, ele disse, sem surpresa. Voltei. Ele me olhou nos olhos, sério. Sabe por que a cruz não caiu em você? Balancei a cabeça. Porque você ainda tem uma missão, e não é só operar guindaste, não. Antes que eu pudesse perguntar o quê, um menino de uns 10 anos puxou minha camisa. Moço, o senhor é o homem que a senhora salvou. Olhei para baixo, ele segurava um terço de contas azuis igual ao que minha mãe usava. Quem te falou isso? Todo mundo tá falando, ele respondeu, sorrindo. E a minha avó disse que quando a senhora escolhe alguém é para fazer o bem. O senhor vai me ensinar a operar guindaste. Ri não de zoação, de alívio. Primeiro você vai aprender a amarrar os próprios cadarços direitinho, depois a gente vê. O menino fez uma careta, mas aceitou, e quando? Foi ali que senti a mão invisível da providência.